Senhor Jesus. Começando agora o Tribuna do Jovem. Deus, pessoal, estamos agora então dando início esse bate-papo muito interessante, especial, com nada mais, nada menos a nossa companheira aqui já de muito tempo, doutora Verusca Gendov, seja bem-vinda. Tudo bom? Como é bom estar com vocês, é sempre um prazer estar aqui. Amém, o prazer é todo nosso e já quero de antemão começar o primeiro programa esse ano com a gente. Feliz 2020, tá bom? Mesmo um pouquinho atrasado. Mas nunca é tarde. É verdade, nós temos 365 dias, né? Verdade, nunca é tarde para querer um ano bom, né? Isso aí, glória a Deus. E já quero então já abordar desde o início, né? Tem muitos jovens hoje pedindo socorro, porque começou o 2020 encalhada, sem namorar, não sabe o que fazer. Então, como já de pontapé inicial, o que nós podemos já de conselhos para essa galera hoje? É interessante como os jovens hoje se sentem muito pressionados a namorar. E unindo tudo isso, a carência, aos processos emocionais, a gente tem percebido que realmente a ansiedade tem sido muito alta. Tem jovens com crise de ansiedade generalizada por não namorar. Interessante. Tem pessoas que estão adoecendo, muito jovens, porque querem muito ter um relacionamento e não conseguem. E uma série de pensamentos muito negativos acabam aparecendo nesse momento. A pessoa não consegue se sentir feliz, não consegue se sentir bem, não consegue se sentir agradável, porque parece que ninguém ama. Sabe aquela coisa, ninguém me ama, ninguém me quer, ó céus, ó vida. É bem isso que tem acontecido. Muitos, né? Sim. Quando você passa muito tempo sem um relacionamento, ou quer ter o seu primeiro relacionamento e não acontece, ou todo mundo pergunta o que acontece que você não namora, você começa a entrar num fluxo de pensamento negativo muito forte. Isso tem adoecido as pessoas. Nossa, muito interessante. E doutora, deixa eu já te perguntar também de antemão, existe um momento certo para começar a namorar? Se sim, quando? Sim, eu costumo dizer que é muito difícil você começar a namorar com qualquer criatura só porque todo mundo te pressiona. Deixa eu falar pra vocês. Quem tem se relacionado afetivamente com qualquer pessoa tem tido muitos problemas também. Os problemas são muito piores do que você se sentir sozinho. Porque você se sente ali com alguém, mas aquela pessoa não é adequada para você. O melhor momento é quando você se sente preparado, você se sente pronto para um relacionamento e você tem controle das suas emoções para buscar alguém com características adequadas. Você buscar alguém que realmente tenha critérios que você pensou, planejou. Quando a gente não escolhe os critérios, nós somos escolhidos e geralmente somos escolhidos por aquelas pessoas que não deveriam nos escolher. Poxa, é interessante o que a senhora está comentando. Tem até um caso que eu presenciei de uma situação, até um tempo, onde a pessoa ela teve a oportunidade no início, bem novinha, quando foi começar a namorar, de escolher e selecionar o seu companheiro. Porém, ela não deu ouvidos, principalmente a família. E ela não foi criteriosa na hora de selecionar. O que acontece? Depois de anos, veio acontecer, infelizmente, a separação. E depois a pessoa até comentou que a pessoa não estava na mesma visão que ela. Mas ela não teve a oportunidade de ver isso no início? Por que as pessoas acabam fazendo escolha errada? Pois é, a carência, ela cria na mente da gente um processo chamado bloqueio cognitivo. Eu sempre brinco, mas isso é uma realidade. Tem pessoas que se apaixonam por foto de poste. Sabe aquelas fotos procuradas? Sei. Porque você perde o critério. Então, qualquer pessoa pode ser uma possibilidade. Então, quando a gente entra nesse processo de bloqueio, a gente não consegue enxergar os defeitos. Todo mundo chega e diz, olha, tem um defeito, que é complicado. Lógico, ninguém é perfeito. Sim. Mas tem defeitos que são muito visíveis, que vai dar um problema muito grande com o seu perfil. Só que as pessoas dizem que não, elas estão apaixonadas, porque muitas vezes se apaixona pela própria carência, né? Uhum. Eu estou carente, então estou apaixonado com essa possibilidade. Então tudo é lindo. Você só consegue ver coisas positivas. No início, então? Pode ser um problema sério aquela outra pessoa, mas você só enxerga coisas maravilhosas. Então, não, disse que me ama. Às vezes está enganando, está traindo, todo mundo está vendo. A pessoa diz, não, é inveja. Sim. Eu amo, é lindo. Disse que me ama.
Então as pessoas se prendem à fala, se prendem à carência, e isso tem sido realmente um grande problema. Caramba, é muito interessante isso que a senhora está abordando, porque dá para perceber que foi o que aconteceu nessa situação mesmo. E pessoas que foram frustradas, vamos dar exemplo, estamos agora em 2020 e constantemente nós atendemos pessoas que não querem, se bloquearam e com certeza ela teve uma decepção no passado muito grave. O que é necessário fazer com essa pessoa, tipo de tratamento, de aconselhamento, para que ela possa primeiramente se libertar, né, se curar, para depois abrir o espaço no coração dela para conhecer alguém? Porque eu tenho um entendimento, pelo fato de ser pastora, a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só, né? Acho que é quando a pessoa acaba se bloqueando, falando que não quer mais ninguém, eu vejo isso como um resguardo da pessoa, sabe? Ela colocou um escudo, não, porque eu sofri e não quero mais. O que fazer nessa situação? Perfeita a sua pergunta. Quando a pessoa diz, eu não quero mais ninguém, na verdade, ela quer muito alguém. O que ela não quer é sofrer de novo. Ela tem medo de sofrer de novo. Então, sim, é necessário que numa orientação com essa pessoa, ela perceba que ela tem necessidade sim de amar. Sim. Nós nascemos com uma capacidade gigante de amar, mas também nascemos com medo gigante de sofrer. Então é importante que a gente detecte junto com essa pessoa onde errou. Alguma coisa foi errada. Aonde foi o aconteceu, critério, né? Foi a maturidade? Foi o tempo? Era o momento certo? Não era? Era a pessoa certa? Não era? Tinha apoio da família? Porque é importante algumas dicas, sabe? A gente precisa sempre prestar atenção na experiência daqueles que têm mais experiência do que a gente. Sejam amigos, parentes, pai, mãe, porque já vivenciaram essa etapa, já vivenciaram esse momento. Então, um relacionamento para dar certo, ele precisa ter um perfil compatível com o seu, precisa ser um momento adequado para um relacionamento. Boa. Não pode ser com carência, tem que ser algo que foi pensado racionalmente. Por necessidade, né? Tem que esperar um pouco para ver se é isso mesmo. Você ter aquele momento de conquista, é um processo, não é do dia para a noite. Quanto mais rápido o relacionamento se faz, mais rápido vai embora. É verdade. E principalmente quando muita gente chega pra você e diz, não é. Uma coisa é uma pessoa dizer, outra coisa, várias pessoas dizendo, será que o planeta tá errado? Será que só uma pessoa está certa? Exatamente. Porque a gente tem essa questão, né? Não, é porque é pai ou é mãe. Não, porque é amigo, tem ciúme e não quer perder, né, ali o convívio. Sim, sim. Porque começa a namorar, o convívio da amizade muitas vezes é reduzida. Já parou para pensar que por estarem num ângulo diferente, eles estão enxergando de uma forma diferente? E todo mundo, por gostar de você, pode te dar uma dica? Não é melhor a gente prestar atenção, testar? Tem dúvida? Testa. Presta atenção nos detalhes. E aí é muito mais interessante porque você está olhando, você está percebendo, do que você ser traído lá na frente e passar uma humilhação social gigante. Então já começa a ter sinais desde o início, sim, então, né? Sim. Tem homens e mulheres, meninos e meninas, que num primeiro momento as pessoas não percebem, mas não estão ainda maduros para um relacionamento, então começam a se envolver com um monte de gente. E esse tipo de perfil não está preparado para amar. Verdade. Eles estão preocupados em mostrar socialmente, por suas inseguranças, a quantidade de pessoas. Então, pessoas que vão buscando quantidade não estão prontas para amar, não têm maturidade para amar, não sabem o que é amar. Estão preparadas, não, né? Estão preparadas. Então, acham que, eu namorei ou fiquei com não sei quantas pessoas, é algum tipo de vantagem social. Não é. Não estão preparadas para sentir o amor de verdade, porque, na verdade, tiveram muita gente e não tiveram ninguém. Nossa. Isso é o mais interessante. Na verdade, não foram felizes com ninguém. Olha só, e por isso que, até pegando um pouco do gancho que a senhora está falando, a Bíblia diz que há um tempo determinado para tudo, né? Às vezes, quando essa pessoa acaba se antecipando, né? Ultrapassando o tempo certo para acontecer isso, ela acaba se frustrando, se decepcionando. Constantemente também nós atendemos casos assim, de pessoas que se precipitaram na sua decisão, não ouviram os conselhos dos pais. Poxa, a gente está com uma plateia jovem aqui, né? A família tem um peso muito importante na decisão do filho. Sim, nessa área. Sim, não que seu pai e sua mãe tenham que escolher por você, mas o seu pai e sua mãe também fazem parte do processo, independente das suas idades, viu? Você pode ter a idade que você tiver,
Você pode ter uma maturidade a que você tiver, mas pai e mãe conhece vocês, conhece o perfil de vocês, conhece o jeito de vocês. E quando bate o olho em outro jeito, outro perfil, outro tipo de personalidade, é como se eles estivessem ali constatando que aquela junção não vai conseguir criar uma harmonia. E parece ter uma química, é um negócio impressionante, né? Sim, por mais que algumas situações, claro que a gente também tem que colocar aqui, que pouquíssimas situações, são até raras, são implicância. Mas na maioria esmagadora é a experiência do pai e da mãe. E quando você casa, você vai levar no pacote tanto a família da pessoa que você está, quanto a sua família. Vai todo mundo fazer parte da mesma família, vai se tornar uma família só. Então as famílias, elas precisam ter uma comunicação. Tudo é um propósito, né, doutora? Eu penso nisso. Isso é muito interessante que a doutora abordou, porque às vezes rola aquele ciúme, né? Porque tem mãe e pai que são muito ciumentos, ao ponto de não deixar os filhos saírem de casa, levarem na escola, buscar de volta. Geralmente, né? Os filhos mais velhos sofrem muito nesse ponto. Né? Geralmente os primeiros filhos. Quem que é primeiro filho aqui? Levanta a mão. Quem é primeiro filho? Geralmente os primeiros filhos são os que vão ter que desbravar muitas coisas. Quando já está no caçula, seja segundo, terceiro, quarto filho, ele já tem um caminho aberto, porque todo aquele momento inicial já passou. São muitos medos que envolvem os pais. E se não der certo, se meu filho sofrer, e se trouxer algum tipo de problema para a família, até tudo isso acalmar, leva um tempo. Mas depois, tudo fica um pouco mais tranquilo. E é bom eles terem um pouquinho de paciência, né? Sim. E doutora, e como lidar com a situação? Que eu não consigo namorar com a minha realidade atual. Poxa, eu não consigo namorar, mas minha realidade também não permite muito bem eu assumir um compromisso hoje. Como lidar com essa situação? Porque às vezes a pessoa está desempregada. Eu costumo falar para os jovens que eu atendo, eu falo, amigão, você já está trabalhando? Não. Terminou seus estudos? Não. Eu falei, amigo, então pensa um pouquinho antes de você dar o primeiro passo. Não é errado você gostar de alguém, mas você... Que condição que você vai dar para a pessoa que você vai tirar da casa dela, não é verdade? Claro, e para ele também. Né? Porque muitas vezes está ansioso para poder proporcionar alguma coisa para eles e não pode, né? É claro que você trabalhar, você começar um trabalho, é um ponto importante para um início de relacionamento, principalmente para o homem. Porque os meninos, eles se sentem mais seguros quando eles se sentem provendo, pelo menos ali um passeio, alguma situação para não ficar pedindo. Uma casquinha de sorvete, né? Agora, também tem pais que colaboram bastante positivamente com isso. Percebem que o perfil da pessoa que o filho gosta ou que a filha gosta é um perfil bom. É um perfil de uma família que gosta também. E eles não vão permitir que se perca isso por conta de um fator financeiro. Então, os pais muitas vezes ajudam, colaboram, dão uma mesada dos dois lados. Um leva para o shopping, outro traz. E isso até que se amadureça uma questão financeira, um trabalho no futuro. Eu penso que tudo isso tem que ser verificado. Para você que é pai, mãe, às vezes fica um pouco, colaboro, ajudo, não ajudo. Se você vê que realmente o perfil é adequado, você não vai deixar seu filho perder um perfil e, de repente, uma oportunidade que seria abençoada na sua vida. E você perder porque o filho não está ainda trabalhando, que é uma condição que vai mudar no futuro. Sim. Então, tudo isso leva um tempo, né? Leva um tempo. Muito interessante. Quantas pessoas, às vezes, começaram a namorar numa situação financeira muito precária? E hoje, o casal está junto, casou e tem uma condição financeira brilhante. Conquistaram juntos, né? Conquistaram juntos. Legal. Quem ama, conquista junto. É verdade. Quem não ama, quer grudar no outro que conquistou. Também tem isso. Tem muita gente, infelizmente, que já quer pegar as pessoas ali para um relacionamento que já estejam prontas. E aí fica difícil também, né? Muito. Eu só quero namorar quem já acabou a faculdade, já esteja com um bom emprego, já tem que ter um carro. É muito critério, né? Aí são critérios complicados no início de relacionamento, dependendo de cada situação. Tá exigindo demais, né? Às vezes a pessoa tá exigindo o que ela mesma não tem. Exato. Ué, como é que pode acontecer isso? Ou eu vejo também situações, queremos casar, mas nós só vamos casar quando tiver uma casa, o carro, né, uma casa para veraneio ou para passear e uma casa na praia. Aí fica difícil, né? Mas será que isso aí não é medo de enfrentar a vida? A mudança, né? Então eu preciso colocar aquela uma responsabilidade, desculpa. né? Eu vou colocar uma desculpa que fica mais fácil. É claro que a gente tem que pensar que cada fase, cada etapa tem a sua condição mínima para acontecer. Então, por exemplo, acabei de falar a questão da casa.
Quantas vezes o casal tem um perfil muito bom e todo mundo percebe isso, as famílias percebem isso, muitas vezes as igrejas percebem isso, os pastores, os líderes percebem isso. E aí o que acontece? Cada um ajuda com uma coisa, monta uma casa, eles casam. Lá na frente estão os dois muito bem financeiramente e podem até ajudar outro casal juvenil que está querendo estar junto. Então tudo depende de uma avaliação racional, de observar vários detalhes e de realmente também parar um pouco, orar, pedir uma resposta, uma direção. Não fazer nada sem uma direção de Deus também. Verdade. Para quem é cristão, tem que seguir aquilo que é necessário seguir. Tem muita gente que está assistindo, não é cristão, e tem outros critérios que vão seguir. Mas para quem é cristão, as respostas precisam vir do alto. Senão você não se sente emocionalmente seguro para continuar caminhando. É verdade, porque ali, querendo ou não, ela acaba seguindo algo que ela sabe que é o correto para a vida dela, né? Doutora, e vamos já entrar num assunto aqui muito interessante. Existe algum tipo de cantada certa para quem tá solteiro, para quem anda um pouquinho desesperado aí? Poxa, recebi uma cantada, doutora, o que fazer? É a cantada correta ou não é? Existe algum tipo de cantada? É interessante essa pergunta, porque tem muita gente que chega para mim e diz assim, olha, eu sou triste de cantada. Porque até sou amigo, amiga, enfim, até tem um convívio bom, mas quando eu lanço algum tipo de cantada para tentar me aproximar, todo mundo se afasta. O que eu faço? Olha, eu penso que nada é mais adequado do que nós avaliarmos o perfil de cada uma das pessoas. Para você se aproximar de uma pessoa, você precisa conhecer bem essa pessoa, conviver com um amigo. E ali vai ficar mais fácil de você brincando, porque você testa, né? Será que gosta de mim também? E aí você brinca, você testa. Então, esses pontos de cantada são essas aproximações que você faz para você tentar ver se a pessoa também sente alguma coisa, se tem troca. Agora, você recebeu um chocolate de presente do seu amigo. Você só recebeu um chocolate de presente do seu amigo. Ele não está te cantando. É verdade. Também tem isso. Caramba, é verdade. Você tocou no assunto... Doutora, você tocou... Desculpa cortar, mas você tocou no assunto que já aconteceu comigo no passado. Às vezes não por intenção, às vezes até presentear a pessoa por carinho e a pessoa confundir. No caso do rapaz solteiro, né, que ele quer tanto uma pessoa do lado dele, só que pelo fato dele ser amigo das pessoas, assim, ter essa parada de esse coleguismo, assim, né, ele acaba presenteando sem uma intenção, é um risco. Então, tudo depende do perfil. Tem pessoas que nem percebem nada disso. Mas tem pessoas que estão carentes e qualquer coisa, qualquer pingo é uma frase inteira. Verdade. Quando a pessoa está apaixonada, ela dá muitas dicas antes dela começar a ter atitudes. Geralmente, uma pessoa apaixonada, ela leva um tempo para amadurecer e perceber que está apaixonada. Já começa por aí. Então, para vocês que estão na plateia, se tem pessoas apaixonadas por vocês, elas levam um tempo para perceber. Quando elas percebem, elas entram em crise, elas se isolam. Aí elas ficam mais um tempo isoladas. Depois que elas entendem que elas precisam dar um passo, aí elas começam a te cercar. Te cercar, inventando todos os tipos de desculpas possíveis para poder estar perto de você. Você olha do nada, a pessoa está olhando e disfarça. Então a pessoa começa a demonstrar, a pessoa começa a ficar nervosa perto de você, mas nada, mas ela está tensa, porque ela está brigando com o sentimento São sinais, dela. né? Então, se vocês tiverem treino para perceber, vocês vão perceber de longe quando a pessoa gosta de vocês. Olha aí, pessoal, olha aí. Tem uma pergunta aqui da plateia, deixa eu ir até ele aqui, já pedi para ele ficar preparado aqui, meu amigo. Qual é seu nome? Alexandre. Alexandre, faça a pergunta para a doutora. Então, há um tempo atrás houve uma discussão na internet sobre o tempo de relacionamento. Vamos supor, um casal bem estruturado, os dois têm emprego, um casal de namorado, né, no caso. Os dois têm emprego, têm uma boa estrutura financeira e querem já avançar para o casamento. Qual seria o tempo ideal para isso? Olha, cada situação depende de uma observação um pouco mais criteriosa, mas no geral, eu costumo dizer que vale a pena namorar pelo menos 1 ano. Para você ver se é isso mesmo, se os perfis se comunicam bem, porque não é só ter uma condição social ou financeira, é você saber se o perfil emocional daquela pessoa consegue lidar bem com você. Depois de 1 ano,
De repente, deu certo? Então vamos pensar num noivado para ter mais um tempo, até no máximo aí mais um ano, para planejar um casamento, que não se planeja tão rápido, né? Então, um período de noivado é um passo a mais, onde você vai começar a ter mais convívio, planejar o casamento, tem que decidir muitas coisas. Então, esse convívio e decisões constantes ajuda você também continuar percebendo se nesse maior nível de relacionamento, de aproximação, é isso mesmo. E aí você tem mais um tempo para pensar sobre isso. Boa, respondido, né? Maravilha. Tem um amigo meu aqui, é amigo mesmo. Amigo meu, ok. Eu não posso revelar o nome, mas ele diz assim, ó. O meu amigo fala, kkkk. Eu quero namorar alguém da minha idade, porém, só pessoas mais novas, uns 7 anos, me procuram muito. Isso é normal? É verdade que a mulher amadurece mais rápido do que o homem? Sim. Por conta do processo hormonal, as mulheres elas amadurecem muito rápido. Os homens levam mais tempo. Os hormônios masculinos eles demoram um pouco mais nos processos, tanto que o homem em estatura cresce muito mais geralmente que as mulheres, porque os processos hormonais são diferentes. Mas se a gente parar para pensar quando você tem uma questão onde, nossa, o que acontece? Por que só pessoas mais novas gostam de mim ou pessoas com mais idade gostam de mim? Você precisa ver o comportamento que você tem para ser atraente para esse perfil. Quando você tem o mesmo tipo de perfil te atraindo, ou você é atrativo de um perfil específico, o seu comportamento está dando essa leitura. Então precisa ver se de repente algum comportamento está fazendo com que as pessoas leiam você de outro jeito. É claro que a idade mental é uma coisa e a idade cronológica é outra coisa. Também tem isso. Tem pessoas que têm lá 20 anos, cronologicamente, tem 20 anos de idade. Mas tem muita gente de 16 que mentalmente já pensa mais que 20. Isso é verdade. Então, tem isso também. Mas qual é o comportamento que você tem? Por que as pessoas às vezes leem o seu comportamento errado? Porque às vezes você tem uma ação e a pessoa acha que você está apaixonado por ela. Será que o problema está com ela? Se acontece uma vez, pode ser que a pessoa, né, o outro seja o problema. Mas se todas as vezes acontece do mesmo jeito para você, será que não é o seu comportamento que não está, de repente, afetivo demais e as pessoas não estão sabendo lidar? Ou aversivo demais? Tem gente que tem um perfil muito bom para relacionamento, mas tem uma fisionomia fechada, anda de um jeito duro, e aí tá passando que código pro outro? Sou rígido, sou difícil. E aí todo mundo fica com medo, se afasta. Às vezes, uma mudança no jeito de olhar, no jeito de andar, no jeito de se comunicar, pode mudar tudo quando se trata de relacionamento de amigos ou relacionamento afetivo. São detalhes que fazem a diferença, né, doutora? Sim. Até pegando também um gancho da sua resposta, falou um pouco da idade. Não sei se existe preconceito ou não, em muitos casos existe sim, né? Mas vamos dar exemplo, a pessoa, esse ano ela quer encontrar alguém, aparece uma pessoa com 10, 15 anos de diferença de idade. E neste caso aí, é legal mesmo a pessoa arriscar, poxa, se ela não tiver segurança, o que ela tem que fazer? Será que vai ter muito preconceito? Como lidar com essa situação? O que a gente costuma dizer é que acima de 10 anos de diferença, muitas coisas passam a ser muito diferentes. Mas é claro que a gente não pode bater um martelo, porque quando se trata de questões do coração, de propósitos de Deus na vida das pessoas, a gente tem que também deixar um espaço aí para que cada um possa definir. Sim, claro. Mas no geral, se eu for pensar emocionalmente, pensando aqui psicologicamente, a cada década, muitas coisas mudam. Então você está numa década anterior à década do outro. E aí se torna complicado você conseguir se aproximar se você tem uma distância tão grande. Sim. Agora, tudo isso tem que ser verificado. Às vezes tem determinadas situações que, por mais que se tenha uma década, o perfil, a personalidade, a ação, a atitude é muito parecida, próxima. É verdade. Então, a idade não tem a acaba sendo diferença. algo até compatível, né, doutor? Você sabe que tem casais que às vezes a gente olha e você não vê diferença. E às vezes tem 10, 12, 14 anos de diferença, mas você olha e você não vê fisicamente essa diferença, você não vê emocionalmente essa diferença, porque um age de uma forma que equaciona com o outro, trazendo um equilíbrio para o relacionamento. Que legal. Cadê? Tem um aqui da plateia aqui. Vem aqui, meu amigo. Chega um pouquinho mais perto aqui. Qual é o seu nome e faça a pergunta. Emerson. Doutora,
O tema dessa conversa é 2020. Socorro, 2020 chegou e ainda não namorei. Eu queria saber com a senhora se é saudável, por exemplo, colocar meta em questão de, não, tal ano eu tenho que estar namorando, por exemplo, 2022 eu tenho que estar namorando. Senão eu fracassei, senão eu vou me sentir mal. Isso pode me ajudar hoje, pode tirar meu foco de relacionamento hoje. Mas e se 2022 chega e eu não namorei? Isso me prejudica. Isso é saudável? Olha só, tudo é a forma como a gente encara as coisas. Se tem um momento, toda pessoa, todo ser humano, em algum momento, chega naquele ponto de iniciar um relacionamento. A gente percebe o tempo. Nossa, quero ter alguém. Quando você chega nesse momento, você começa a se planejar para isso. Agora, a pressão de que obrigatoriamente tem que ser em 2020 é que é a grande questão. Se a gente não pensar nisso nunca, a gente nunca vai perceber as possibilidades. A gente só vai parar e prestar atenção quando a gente para e pensa, não, agora sim, eu quero um relacionamento. Eu estou dizendo para minha mente, eu quero um relacionamento. Então eu vou sentar, vou pensar no perfil de pessoa que daria bem no meu perfil, conseguiria ter uma harmonia com o meu perfil emocional e vou começar a observar melhor as pessoas que estão em meu entorno, que frequentam os lugares que eu frequento, que acredita na fé que eu tenho, que acredita na realidade que eu acredito. E nesse meio, você vai começar a perceber possibilidades que podem ser efetivadas em 2020, 2021. Mas uma coisa é fato, quando a gente não pensa na área efetiva, você só vai acordar quando já tem uma maturidade muito grande. E aí as possibilidades, elas vão se tornando muito menores. E aí, para você encontrar o perfil que você deseja, leva muito mais tempo, é muito mais complexo, traz mais sofrimento. Então, é muito melhor que a pessoa entenda seu momento e se adeque. Agora, ansiedade, antes, durante ou depois, só vai piorar a situação. Então, o que faz mal não é planejar, não é querer em 2020 ter alguém e seguir o passo a passo para isso. O que faz mal é você se sentir mal se você não encontrar a pessoa no ano que você queria ter encontrado. Não encontrei agora, mas vou continuar a minha busca até eu conseguir a pessoa do jeito que mais ou menos eu sonhei e conseguir um relacionamento efetivado. Boa, respondido, né? Respondido. Maravilha, obrigado. Obrigada, Doutora, até achei interessante, ele fez essa pergunta. No caso, ele acabou falando de um projeto para 2022. Aí, como nós estamos abordando algo de 2020, será que o fato da pessoa ter se frustrado nos anos anteriores, será que não vai correr um grande risco ela se frustrar de novo nesse ano? Olha, se eu não corrigir os erros cognitivos, ou seja, se dentro da minha mente eu continuar escolhendo as pessoas no perfil errado, no tempo errado, com o processo todo invertido de ponta cabeça, eu vou continuar me frustrando. Não é porque um relacionamento afetivo deu errado que todos têm que dar errado. A gente precisa aprender com o erro. A gente precisa perceber o que de bom pode ter ficado com aquele namoro que deu errado. Alguma coisa te ensinou. E a gente tem que pensar que se te ensinou alguma coisa, você vai, no próximo relacionamento, estar muito melhor. Então, que a gente possa aprender com as pessoas e não cometer os mesmos erros. Não escolher as mesmas coisas ou os mesmos perfis que não deram certo. Eu tenho que pensar que eu preciso sempre estar em manutenção. E dentro dessa manutenção interna, eu posso sim ir modificando e melhorando, percebendo mais, escolhendo melhor. E vou avaliando, vou orando, eu vou passando a ter outro perfil mais maduro para escolher o que eu preciso escolher. Não, isso é primordial, porque a pessoa ela entendeu que ela aprendeu com os erros, ela vai amadurecendo, vai evoluir na vida até o ponto de chegar essa segurança. Ela, poxa, agora se eu estou preparado ou preparada para assumir um relacionamento. E doutora, qual que é a principal dica que a senhora dá para 2020 para essa pessoa que, poxa, eu quero, esse ano eu preciso, esse ano eu tenho que conquistar, esse ano eu quero namorar, já um projeto para casar. Qual que é a principal dica que você dá para essa pessoa? Olha, se a gente pensar que a vida é uma grande escola, nós vamos aprender muitas coisas e vamos passar por muitas provas. Mas em algum momento você vai conseguir boas notas. Em algum momento você vai conseguir se formar. Em algum momento você vai ter sucesso naquilo que você buscou. Independente do que seja. Então, eu acho que a grande dica é você querer. Se você não entrar realmente, emocionalmente nessa escola,
você nunca vai ter as provas, mas também você nunca vai ter os resultados. Então é melhor se preparar. É melhor se preparar. Maravilha. Doutora, pode aplaudir. É isso aí, boa. Doutora, queremos já de antemão agradecer pela sua participação. Que honra poder aqui, juntamente contigo, compartilhar ideias, experiências e até ensinamentos que eu creio que edificou muito essa galera, principalmente quem está acompanhando em casa. E eu já gostaria que você já deixasse seus contatos, né? Se alguém precisar de ajuda, de um aconselhamento, até um acompanhamento nessa área, uma área muito delicada, quais são as ferramentas que pode te encontrar aí, nas redes? Olha, eu tenho me dedicado muito a ajudar as pessoas na área emocional. Especificamente a área afetiva é uma área que tem trazido muitas frustrações para as pessoas, muitas dores. Então, se você quer melhorar a sua área afetiva, especificamente para você que quer melhorar a área afetiva, eu tenho um canal com vários vídeos falando de relacionamento, de perfil, aquilo que frustra, aquilo que não frustra, tudo aquilo que pode melhorar a sua vida e melhorar tudo que é relativo às coisas do coração. E tem o meu WhatsApp para perguntas. Eu procuro, na medida do possível, responder todo mundo. Eu sempre deixo disponível. Se você não conseguir anotar, você pode entrar lá no Google e colocar Verusca Psicóloga, que você encontra meu celular. Fácil. Encontra meu celular, encontra minhas redes, meu Face, meu Insta. Mas o principal, não fique parado. Não desista. O nosso coração é precioso demais para ficar parado ou para ficar sofrendo. Deus nos fez para poder amar e ser amados. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Isso aí, ô Deus abençoe. Glória. Muito obrigado. Que você aí em casa tenha aprendido de verdade a como se controlar e a como tomar a melhor decisão da sua vida após aceitar Jesus. Eu digo assim, você ter alguém do seu lado. Eu me lembro muito bem que quando eu tive o toque de Deus para assumir um compromisso, eu vi que de verdade era o Senhor na condução e hoje eu posso dizer que eu sou o mais feliz do mundo. Então não faça nada precipitado, seja corajoso, corajosa e vai dar certo em nome do Senhor, tá bom?